Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre um ponto muito importante agora, que é o artigo 12 do CPC. O que acontecia antigamente? Antigamente, chegavam 10 processos no gabinete do juiz. Eram conclusos 10 processos. Aí, se eu tinha 10 processos, o juiz queria terminar logo com aqueles processos, o que ele fazia? Ele ia pegando os mais fáceis e ia fazendo. E os mais difíceis iam ficando para ele, raciocinar um pouquinho mais, analisar com mais calma. Só que isso não é correto. Poxa, se os processos chegaram na mesma data, eles têm que sair na mesma data. O CPC, atento a isso, ele pegou e falou o seguinte, bora acabar com essa bagunça, porque o juiz, quando ele for proferir uma sentença, ele tem que obedecer uma ordem cronológica. Mas, na verdade, essa era a ideia do legislador. O legislador queria obrigar o juiz a obedecer essa ordem. Então, para o legislador, independentemente de ser difícil ou fácil, tinha que seguir a ordem. Mas, gente, às vezes, eu tenho um processo que ele é mais complicado e o juiz tem que analisar com mais calma. O que houve? O CPC já foi alterado. E com certeza isso vai cair em prova. Então, quando o juiz for julgar o processo, ele vai ver quem que eu recebi primeiro. Foi o processo A, é esse que eu vou julgar primeiro. E em segundo, o processo B. O juiz ele vai observar a ordem cronológica de conclusão. Mas ele não vai observar essa ordem obrigatoriamente. Ele vai observar essa ordem preferencialmente. Cuidado com essa palavra. Então, não é dever do juiz, Então, preferencialmente, de preferência, ele observa. Cuidado com essa palavra. O que acontece? Como eu tenho vários processos lá no gabinete do juiz para ser julgados, eu vou ter uma lista. Essa lista de processo ela tem que ser disponibilizada. Essa lista que tem vários processos aptos a julgamento, elas têm que ser disponibilizadas e com a data que está lá. Para quê? Para que a gente, para nós cidadãos, para que nós possamos observar se o juiz está observando ou não o quê? A ordem cronológica. Então, esta lista de processos, essa lista de antiguidade, ela tem que estar disponível. E o código diz para a gente o seguinte, que essa lista deverá estar permanentemente disponível de forma pública no cartório. Então, quando você for numa vara, tu vai ver lá, lista pública de processos aptos a julgamento. O que é isso? É exatamente para cumprir o CPC. Essa lista tem que estar para você observar se não tem ninguém pulando a fila. Porque eu te disse que preferencialmente tem que observar a ordem cronológica. Só que essa lista, além de estar no cartório, ela também tem que estar na internet. Ela precisa estar na rede mundial de computadores. Então, lembre-se, o juiz, quando for julgar, ele julga o processo que der na cabeça dele? Não. Ele observa uma ordem cronológica, mas ele observa essa ordem obrigatoriamente? Não. Ele observa preferencialmente. A lista de processos que estão aptos a serem julgados. Essa lista, ela deve estar permanentemente em 2 locais. Qual é o primeiro local? No cartório. Qual é o segundo local? Na rede mundial de computadores. Fechou até aí? Mas, Ridson, e se for um processo urgente que a pessoa está para morrer, Ridson, ela vai ter que esperar na fila? Não, gente. Isso é uma regra. Eu tenho exceções? Tenho. Eu tenho hipóteses, como são esses casos urgentes, que não dá para a pessoa esperar a fila. É igual o banco. Quando eu estou no banco, eu estou numa fila. Se chegou um idoso e eu não tenho aquele caixa preferencial, o idoso pula na frente. Então, essas exceções em que não vai ser obedecida essa ordem cronológica, elas estão previstas no artigo 12, parágrafo 2º do CPC. Fechou até aí? Então, sei qual é a regra. Agora que eu já sei que a ordem cronológica ela tem que ser preferencialmente observada e a lista de processos tem que estar disponível lá no cartório e também na rede mundial de computadores, vamos tomar cuidado com o seguinte. Sabe por quê? Às vezes o processo está numa lista. Ele está para ser julgado, ele é o quarto colocado, ele é o quarto. Só tem 3 na frente dele. Aí o que acontece? Ele está lá em quarto, aí ele... Putz, grilo, bicho, esse processo precisa buscar um documento que está lá na Secretaria de Saúde. Esse processo, ele precisa ouvir uma testemunha. Faltou alguma coisa. Aí o que vai acontecer? O processo sai do gabinete do juiz e vai ter que resolver um problema. A pergunta é, se eu sair dessa fila, se o processo tiver que sair do gabinete do juiz para ser feita alguma diligência, ele vai para o final da fila? O que acontece, Ridson, com esse processo? Olha... O CPC fala que se o processo que está lá na fila, se for necessária alguma diligência, a realização dessa diligência, ela não altera a ordem
cronológica. Então, tu continua o quê? Em quarto lugar. Então, você vai, resolve o problema e volta. E quando você voltar, tu já continua o quê? Em quarto lugar. É igual quando você está no banco. Às vezes a gente está na fila aqui esperando, aí tu encontra um amigo, tu fala assim, ei velho, espera um pouquinho. Tu vai lá, conversa com teu amigo e volta. E quando você volta na mesma posição. Então, a regra é, quando eu tenho um processo, e esse processo precisa sair para realizar alguma diligência, resolver algum probleminha, essa diligência não altera a ordem cronológica. Eu disse regra, porque existem exceções. Às vezes, não é uma diligênciazinha, é uma diligênciazona que vai demorar para caramba. Como é o caso da reabertura da instrução. O que é instrução? Gente, instruir é ensinar. Ensinar é aprender. Imagina que um juiz, ele pega um processo e olha, vai ter que refazer a audiência. E para que serve a audiência, Ridson? Para o juiz ter contato com as partes, para o juiz saber o que está acontecendo, para o juiz ser instruído. Então, o que acontece? Eu preciso refazer toda a instrução, analisar todas as provas, para o juiz tomar conhecimento. Ridson, isso vai demorar demais. Pois é. Então, quando for reaberta a instrução, é uma exceção. Se for uma diligência para reabrir a instrução, o processo sai da fila? Sai da fila. Sai da fila para arrumar isso. Do mesmo jeito que se essa diligência, ela for o quê? For uma conversão para um julgamento dessa diligência. Se ocorrer conversão para julgamento da diligência, o processo também sai da fila. O que tu tem que gravar aqui? Tu tem que gravar o seguinte. O processo está na fila, ele está lá na ordem. Se precisar de uma diligência, regra, ele sai da fila? Regra não. Ele só sai da ordem cronológica em 2 casos. Qual é o primeiro caso? Reabertura da instrução. Qual é o segundo caso? Conversão de julgamento da diligência. É porque se o juiz for julgar essa diligência, se o juiz tiver que analisar se ele vai ter que fazer ou não, vai demorar muito. Então, assim, o que eu faço? Tira o cara da fila. E tu me diz o seguinte, tu estava em quarto lugar. E os 3 que estavam na frente, demorou. E tu foi, reabriu a instrução, resolveu e voltou. E quando tu voltou, Ridson, ainda não tinha passado todo mundo que estava na tua frente. Tu vai para o final da fila? Não, eu não vou para o final da fila. O que acontece? Nesses 2 casos aqui que nós estudamos, nessas 2 situações aqui, em que você sai da ordem cronológica, depois que tu resolve o problema, tu retoma o teu lugar. Ritmo, mas que merda é isso? Pois é, isso é só para sacanear contigo na prova. Então eu quero que você grave o seguinte, regra, se eu tiver uma diligência, tu sai da fila? Não, regra é que tu não sai. Eu só tenho 2 exceções. Quais são as exceções que tu sai da fila? Primeiro caso, reabertura da instrução. Segundo caso, conversão de julgamento da diligência. Aí a pergunta é, eu reabri a instrução, mas eu já arrumei. Eu converti o julgamento em diligência, eu já arrumei. Quando eu fizer essas 2 coisas e o processo volta para julgamento, ele vai para o final da fila ou ele continua no lugar dele? Depois que for resolvido, ele retoma o seu lugar. Beleza, até aí, pessoal. E finalizando aqui, eu tenho alguns processos que eles vão ficar em primeiro lugar na ordem cronológica. E eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Se eu tiver uma sentença ou um acórdão que for anulado, às vezes a sentença ou acórdão é anulado. Ritz, o que é a sentença? É a decisão do juízo monocrático, é a decisão do juiz de primeiro grau. O acórdão é a decisão dos tribunais. Se essa sentença ou acórdão é anulado, o processo ele vai voltar bastante. Então imagina que eu tinha um processo que estava lá na frente, ele estava lá na ordem, aí anula e volta tudo. Aí beleza, eu conserto toda a bagaceira, refaço tudo. Aí, velho, depois de refazer tudo, o processo vai para o final da fila? Não. Então, se eu tiver uma sentença ou um acórdão anulado, depois que eu consertar esse problema, esse processo ele vai ficar em primeiro lugar na ordem cronológica. Então, quando eu falo em ordem cronológica, o que tu tem que gravar? Primeiro, a ordem cronológica dos processos, ela é obrigatoriamente ou preferencialmente observada pelos juízes? Preferencialmente, Ritson. Beleza. Agora que eu sei que essa ordem é preferencialmente observada, eu te disse que tem que ser colocada uma lista nessa ordem. Essa lista ela tem que ser colocada em 2 locais. Qual é o primeiro local? Ritson, o primeiro local é lá na secretaria da vara, é lá no cartório. Beleza. Qual é o segundo local?
na rede mundial de computadores. Eu também te falei o seguinte, regra, eu tenho que estar estabelecendo essa ordem cronológica. Todo e qualquer processo vai ser julgado observando essa ordem cronológica, certo ou errado? Não, Ritson, tem exceções. Beleza. Eu também te disse o seguinte, eu tenho um processo que ele está na fila. Só que esse processo precisa de uma diligência. Se ele precisar de uma diligência, regra, ele sai da fila ou continua? Como regra, ele continua na fila. Só que eu tenho dois casos que ele sai da fila, mas depois ele volta. Ele sai, mas depois ele volta. Ele sai, resolve o problema, mas depois ele retoma o lugar dele. Quais são os dois casos? Primeiro caso, quando eu reabro a instrução. Segundo caso, conversão de julgamento da diligência. Beleza até aí? Imagina que eu tenho um processo. O processo está lá no tribunal, velho. Está lá e o tribunal olha e anula tudo. Pô, o processo já estava sendo julgado, pô, e no julgamento anulou. Pô, se chegou no julgamento é porque estava na minha vez, pô. Na minha vez é anulado, eu era o primeiro lugar, pô. Anula o acórdão, anula a sentença. O processo volta para estaca zero. E vem. Quando o processo chegar de novo para julgamento, ele vai para o final da fila? Não, ele vai ficar em primeiro lugar. Pessoal, lembrando que caiu no teu edital normas fundamentais do processo civil, basta você estudar dos artigos 1º ao 12. Beleza? Obrigado. Pra cima, caveira, sangue no olho, até a posse. Até a próxima, pessoal. Fui!